Depois de muita polêmica, confusão, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, enfim, aprovou o projeto da criação do Fundo Cicloviário. E a proposta aprovada foi a do Executivo, aquela que não garante o repasse direto dos recursos das multas para este fundo. A repórter Carolina Abelim acompanhou, nos traz as informações. Nos explica, Carolina, o que vai começar a valer a partir da aprovação desse fundo. Boa noite. Boa noite, Léo. O projeto foi aprovado, mas ele ainda tem que ser sancionado pelo prefeito José Fortunati, o que deve acontecer nos próximos dias. A gente já falou desse projeto aqui no 20 Horas, como tu disse, bem polêmico. Para os nossos telespectadores não ficarem assim perdidos, vamos recapitular como é que foi que aconteceu. Esse projeto que foi aprovado hoje na Câmara de Vereadores, ele é do Executivo, não é aquele primeiro projeto que havia sido aprovado, que era do vereador Marcelo Esgarbosa, do vereador da oposição, que instituía que 20% do valor arrecadado anualmente com multas de trânsito em Porto Alegre iriam direto para esse fundo. Esse projeto aprovado hoje, depois teve todo um impasse jurídico, porque os vereadores disseram que no momento em que ele foi aprovado não haveria um número mínimo de vereadores, isso foi parar na Procuradoria da Casa. Foi feita uma nova votação e aí, então, hoje, esse projeto aprovado do Executivo. Esse projeto, ele determina que não 20% diretamente das multas vão para o fundo, mas sim o equivalente, esse valor equivalente que a Prefeitura vai depositar no fundo. Quem vai nos explicar direitinho como é que vai funcionar isso é o vereador que participa conosco ao vivo, Cássio Trogildo. Boa noite. Esse fundo, ele vem para viabilizar a construção de novas ciclovias na cidade, né, Cássio? De que forma que vai funcionar esse projeto que foi aprovado hoje? Perfeitamente. Primeiramente, salientar que o Fundo Cicloviário foi criado em 2009, ainda com o prefeito Fogaça, já com o Fortunati de vice. E o que foi proposto agora pelo Executivo é uma alteração no plano cicloviário, prevendo a criação do Fundo Municipal Cicloviário, ou seja, recursos vinculados diretamente para o benefício das ciclovias e programas educacionais de trânsito. Então o Executivo mandou esse projeto prevendo as contrapartidas dos empreendimentos, que as contrapartidas, pequenas contrapartidas entre 200 e 600 metros, possam ser convertidas em valores a serem depositados no fundo. Ou seja, os empreendedores não irão mais, nesses empreendimentos, executar essas contrapartidas, irão depositar no fundo e a Prefeitura irá licitar a execução das ciclovias. Isso representa, de imediato, por cálculo da EPTC, em torno de 20 a 23 milhões que a Prefeitura já irá cobrar dos empreendedores o depósito. E também, através da emenda que nós fizemos, a emenda número 2, uma emenda construída com a IPTC, conversada com toda a base do governo, nós construímos a questão da equivalência aos 20%, ou seja, até porque o parlamentar não pode fazer vinculação orçamentária. Então nós construímos a equivalência por quê? Porque a Prefeitura tem outros investimentos que não das contrapartidas e que não dos 20% das multas, que também ela faz em ciclovias, como é o caso das obras da Copa, onde tem 12,5 milhões previstos para ciclovias. Esses valores não são de multas e não são contrapartidas. Então eles poderão ser compensados no nosso fundo criado agora. Quando não houver obra da Prefeitura, extra recurso, os recursos que serão depositados equivalente aos 20% serão os recursos das multas. Isso representa aproximadamente anualmente em torno de 6 milhões anuais desses 20% dos recursos equivalentes às multas. Como é que isso vai ser gerido, essa verba, esse recurso? Tudo vai passar por discussões de um conselho gestor, é isso? Perfeitamente. Essa também era um outro quesito também que foi alvo de muita discussão. O conselho gestor do Fundo Municipal Cicloviário, que inicialmente a Prefeitura, a IPTC, havia encaminhado com uma conformação de 9 integrantes, 7 do governo e 2 dos cicloviários. Tem uma emenda, a emenda 18, que será agora reavaliada, que prevê a paridade da sociedade civil e do governo, inclusive com 3 cicloativistas, 2 do AP, 1 representante do comércio e 1 das associações de moradores de Porto Alegre. Muito obrigada, Cássio. Retomando, Léo, como eu ia dizendo, vai ser sancionado ainda pelo prefeito e a estimativa da EPTC é que dentro de 60 dias aí para os trâmites legais, para criar o fundo, ele passe a operar. Léo. Tá bom. Obrigado, Carolina. Obrigado também ao vereador Cássio. Pena que a gente está com tempo curto, queria questionar mais o vereador, mas a gente precisa ouvir o contraponto dessa história toda, que é o vereador Marcelo Esgarbosa, que é o autor da outra proposta, a proposta que vinculava os recursos diretamente das multas de trânsito
para as ciclovias, que parecia, pelo menos para mim, parecia a melhor proposta, já que sai carimbado esse dinheiro para lá. Vereador Marcelo Sgarbossa, vamos conversar por telefone. Como é que o senhor viu essa proposta? Eu tenho uma certa dificuldade de entender por que essa prefeitura garante tantos recursos, por que não fez a vinculação direto com as multas, vereador. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite aos telespectadores. Bom, então, eu também confesso que não entendo o porquê que a prefeitura, dos 400 quilômetros previstos em ciclovias na cidade, nós temos apenas 20 concluídos, e mesmo assim a prefeitura abre mão dessa vinculação, que é uma vinculação certa, garantida, e passa a querer vincular através do orçamento do município um equivalente aos 20% das multas. Não é mais os 20% das multas, mas é um valor equivalente. Então hoje nós vivemos, a Câmara acabou aprovando esse projeto de lei que, sob o pretexto de criar um fundo, fez essa desvinculação e tenta vender isso para a cidade como se isso tenha sido positivo. Então é uma pena. Eu digo dois aspectos, né, Léo? A primeira é que já existia um projeto criando um fundo sem tirar as multas, que era o nosso projeto. O primeiro dia do nosso mandato na Câmara nós apresentamos esse projeto. Sim. E a prefeitura, depois de condenada na justiça por não cumprir essa destinação, encaminhou para a Câmara esse projeto de lei igual ao nosso, criando um fundo, só que desvinculando a questão das multas. Então, para nós foi um retrocesso, e esse comitê gestor que foi criado acabou sendo aprovado hoje com 7 integrantes do Executivo e apenas 2 da sociedade civil, a presidência sempre sendo do Executivo, né, do diretor da IPTC. Então, vivemos um dia de retrocesso. A gente fala tanto em ciclovias, e a alegação da Prefeitura é que não tem como fazer ciclovias numa velocidade mais rápida, mas eles omitem sempre o porquê não se faz campanhas educativas, porque esses recursos das ciclovias, das multas de trânsito, são para as duas finalidades. Seja para a construção de ciclovias, seja para as campanhas educativas. Ok. Aberto espaço aí para o contraponto, concordo com o senhor. Acho que não foi a melhor proposta não aprovada pela Câmara de Vereadores. Obrigado, uma boa noite para o senhor. Obrigado, igualmente. Um grande abraço. Bom, no primeiro